Pai Celestial, como é gostoso, Senhor, chegar diante do Teu Santo Espírito e dizer: Pai Celestial, Pai Celestial. Pois foi o próprio Senhor Jesus que veio do céu e trouxe a este mundo o Teu reino, Senhor, o reino celestial. Porque disse: é chegado a vós o reino dos céus. Também disse: quando orardes, dizei: Pai. Por isso estamos aqui, Senhor. É maravilhoso saber que o Teu Santo Espírito examina o nosso interior, para que aquilo que nós falamos, Senhor, seja confirmado, testificado pelo Senhor. O Senhor diz: sou eu que confirmo as palavras do meu servo, servos e servas, para que a Tua bênção venha, Senhor, e as respostas, Senhor, como só o Senhor pode e sabe fazer. Mas o Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como é feliz, Senhor, quem Te encontra antes que o mal atinja e alcance, porque o Senhor é poderoso para guardar, para cercar, para iluminar, para tomar pelas mãos, para dirigir os passos, dando inspiração. O Senhor diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Vem, soberano Deus, derrama a Tua paz no coração de cada um que está nos ouvindo, participando deste culto, deste momento tão especial, diante do Teu Espírito Santo, diante dos Teus santos anjos. Nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém? Então, lembram que Neemias recebeu péssimas notícias do seu povo e da sua terra? A senhora vai falar de Neemias. Olha, irmãos, eu não canso de dizer, como o apóstolo Paulo colocou, quando o cristão ele enjoa de ouvir as palavras das Escrituras, é muito criança. Eu prefiro pensar assim, tá? Porque, olha, por exemplo, um estudante, ele vai fazer prova. Ele tem que entender a matéria. Se ele não entender a matéria, ele não vai entender aquela aula que lhe foi aberta para determinado ponto da matéria. Então, a palavra de Deus, se a gente não abrir o coração para aceitar o que Jesus fala, é um erro grave. Não é a mesma coisa. A palavra de Deus, ela se renova em todo o tempo. Quantas vezes você lê um versículo, reiteradas vezes, e em determinado momento o Espírito Santo vê o teu interesse e ele abre o teu entendimento para aquilo que ele está falando, segundo o teu momento. Vou te dar um exemplo. Algum tempo atrás, chegou uma senhora à nossa igreja. Ela não era de Jesus ainda. Marido desempregado, passando necessidade, acumulando dívidas, ao ponto de sofrer ordem de despejo no seu imóvel alugado. E aí, ela desesperada, eles começaram a vender as coisas. Vende carro, vende moto, vende não sei o quê. E ela já estava para vender os móveis de casa. Uma coisa é você comprar uma coisa novinha, que tem um valor. Usada, que tem outro valor. Coisas boas, ela ia perder grandes valores. E aí ela veio à nossa igreja, através de uma amiga que é da nossa igreja. E olha que coisa interessante. No meio da pregação, eu fui lá em Mateus, quando Jesus disse assim, falando da sua volta, disse assim: quem estiver no telhado, não entre em casa, não volte em casa para tirar coisa alguma. Olha que coisa interessante. Aí eu aproveitei o ensejo, que eu senti no coração, eu falei, ó, Jesus está dizendo que não é para você perder nada. Se você chegou para Jesus, Ele não te tira nada, Ele te dá e acrescenta. Aquilo entrou dentro dela, ela foi para casa com aquilo. Chegou em casa e contou para o marido e para as crianças. E disse: não vamos perder mais nada, porque Jesus falou. O sentido real
ali é da volta dele. Significa não recuar da fé em momento algum. O que tenha perdido, vamos dizer, os valores que tinha antes. Vender um bar, coisas assim. Mas olha bem, o que Deus falou com ela? Deus pegou aquela palavra e falou ao coração dela, porque ela não tinha entendimento de nada, primeiro dia que ela veio. E Jesus quis socorrê-la, porque ela gritou. Ela disse, Deus, me socorre. Ela disse, estou perdendo tudo. Aí, como o contexto da pregação batia lá em Mateus, na volta de Jesus, aí eu falei, Jesus não quer que você perca nada. Ele veio para te dar, para te abençoar e te acrescentar. Você vê, ela entendeu Jesus falando com ela. Chega de perdas. Não vende mais nada, não perde mais nada. Vocês acreditam, irmãos? Na semana seguinte, o marido estava trabalhando, empregado. Olha que, peraí. E uma causa que eles tinham na justiça antiga, que não se mexia, saiu em menos de 15 dias. Você vê como é uma coisa incrível. É incrível. Aí, quando eu conto isso, eu lembro daquela palavra do Salmo 50. Dá uma olhadinha lá comigo. Salmo 50, versículo 15. Foi até uma palavra que eu trouxe aqui segunda-feira. Salmo 50, versículo 15. Quem veio segunda-feira vai lembrar. E invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Em pouquinho tempo ela estava com a vida dela toda arrumadinha. Menos de um mês, irmãos. Menos de um mês. Aquilo que estava esquecido, né? O direito dela, Jesus abriu a porta. Aquela vergonha de sofrer despejo, né? O imóvel. Não sofreu. Uma coisa linda. E não vendeu mais nada. Desde aquele dia. O socorro veio. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Agora, irmãos, às vezes a pessoa se distancia. Atenção, hein? Olha bem, hein? Às vezes o cristão se distancia do Espírito Santo estando dentro da igreja. Como tem os que saem também da igreja e deixam Jesus completamente de lado, como aquele pródigo, o filho pródigo, que não quis ficar na casa do pai. Ele não quis. Ele quis curtir a vida, o mundo, fazer tudo que ele tinha vontade. Então tem esse. Mas tem aqueles que dão uma cochilada dentro da igreja, cochilada espiritual. Então, por exemplo, o Espírito Santo está insistindo muito numa passagem bíblica e falando aquilo. Aí a pessoa diz assim, isso não tem nada a ver comigo. E não dá atenção nenhuma. Mais à frente, ela passa uma batalha grande, que aquela palavra lá atrás teria desviado daquilo. Vou te dar um exemplo. Nós passamos um período aqui em que eu falava bastante, dizer, olha, às vezes há períodos, há fases na vida da gente, que até você falando coisas boas, há uma interpretação errada. Tem época que o diabo, ele tenta, das mais diversas formas que ele consegue, para criar problemas para o cristão. E então, há momentos que até falando uma coisa que é certa, o diabo faz a pessoa interpretar errado. Vou te contar uma. Um obreiro a empresa dele presta serviço, tanto para o setor privado quanto para o setor público. Um obreiro. E esse obreiro foi o responsável pela equipe que foi contratada. Então ele entrou na empresa de Jesus, né? Então ele entrou na empresa que contratou o serviço, procurando, e claro, né, conhecer cada um, com quem eles iam lidar, sabendo o nome. Aí toda hora entrava um, entrava outro, entrava um, entrava outro. Aí teve um muito falante da empresa que contratou. E aí esse obreiro, né, querendo mostrar que é de Jesus sem pregar, ficar ali martelando, né,
Versículo, obviamente. Aí o rapaz falou que tinha que falar e virou as costas. Aí disse assim, ô abençoado. Sabe o que ele entendeu, irmãos? Ele só entendeu o ado. Só o ado. O A, o B, o E, o N. Ele não entendeu, não. Ele não entendeu, não. Aí ele voltou e falou, que é isso, cara? Tu tá me chamando de quê? Aí o obreiro levou um susto. Ele falou, o quê? Você me chamou de quê? Abençoado. Ah, tá. Viu? Olha que coisa absurda. Acho que todo mundo entendeu, né, irmãos? Porque tem um animal chamado alce. Então, precisei, né? Rasgar. E aí, esse moço, no horário de almoço, procurou o obreiro. Ele disse, ô, cara, desculpa, não te conheço, não sei o teu jeito, vim te pedir desculpa. Que você é crente? Ele disse, eu sou de Jesus. Ah, tá. Não, tudo bem, tudo bem. Aí, no final, falou assim, você me abençoou? Ele falou, claro que eu te abençoei. Fui chamado para isso, para abençoar. Porque a palavra de Deus diz que a quem nós abençoarmos, o Senhor Jesus abençoará. Ah, é assim? E encontrou o gancho e pregou para ele. Vocês estão vendo? Amém? Amém. Neemias, volta então. Vamos lá. Antes de Salmos vem Jó. Antes de Jó vem Esther. E antes de Esther vem Neemias. Lá, capítulo 1, pastora. Versículo 4. Então vamos aqui, Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que ele ouviu? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, ele ouviu tristes notícias. Ele ouviu péssimas notícias dos seus parentes, que eles estavam em grande aflição, que eles estavam em miséria, que eles estavam sofrendo demais. E ele é um homem de Deus, irmãos. Uma pessoa que é de Deus de verdade, que é de Jesus, quando ela escuta que alguém está sendo arrebentado, por mais que essa pessoa tenha aprontado, ela sente compaixão, irmãos. Sente compaixão, porque é um ser humano, caramba. Está sendo arrebentado, e o diabo não quer saber se é criança, se é idosinho. Satanás, ele quer arrebentar com qualquer um. Jesus disse claramente que o diabo é ladrão, que ele rouba, mata e destrói. Ele quer roubar a paz. Olha, uma área que quase não é vigiada, uma parte que os cristãos quase não vigiam. Você quer ver? Os pensamentos. Como tem cristãos, irmãos, que não firmam seu pensamento na palavra de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Aí bate uma enfermidade e pensa na morte. Caramba, misericórdia. A moça foi internada, infartou, uma senhora foi internada, não conheço. Uma cunhada dela intercedeu, essa cunhada, membro da nossa igreja. Uma cunhada intercedeu, 2 filhos. Aí o médico responsável chamou e falou da gravidade do estado dela. Ele disse, dificilmente ela volta. Aconteceu isso, o coração não resiste e tal, vocês se preparem. Os 2 filhos estavam na cabeceira da mãe, num CTI, e a cunhada estava do lado de fora e ouviu. Eles estavam discutindo porque eram 3 imóveis para 2. 3 imóveis para 2. Os filhos, um casal de filhos, discutindo quem ficaria com o quê, se eram 3 imóveis para 2 filhos. Olha que absurdo, ela estava viva. Só que eles não sabiam que ela, no coma, estava ouvindo distante, sem discernir a voz, mas ela ouviu o assunto.
A cunhada ouviu lá fora e naquela hora já repreendeu o espírito da morte. Foi para casa e falou com Deus: Senhor, agora eu vou colocar meu coração, o Senhor vai dar vida, porque o Senhor é um Deus de milagre. E começou a orar por ela dia e noite. Irmãos, em 3 dias ela estava fora do CTI. Em 1 semana estava fora da enfermaria. Em 15 dias estava chamando os filhos e dizendo: o que vocês querem? Dizendo, eu ouvi tudo. Que filhos, hein? Que filhos, hein? Mas o pior é você não ouviu, eu ainda não falei. Eles já tinham contratado a funerária. Eles já tinham contratado a funerária. E aí, foram envergonhados. E agora? Jesus decepcionou, né? Sim ou não? Sim ou não? E Jesus deu uma coça no capeta, não deu não? Dá um glória a Deus, igreja. Olha o que Neemias ouviu. Versículo 3. E disseram-me. Isso aqui a gente está revendo, sim. Nós vimos semana passada. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Irmãos, a vida, ela tem muitas portas. Olha bem, o missionário Soares explica. A nossa vida é como uma cidade, é como uma grande casa de cômodos, dependências. Cada dependência tem uma porta, não tem? Então, a prosperidade tem uma porta, a saúde tem uma porta, a vida sentimental tem uma porta, o casamento tem uma porta. Né? Jerusalém, o templo de Jerusalém, no Oriente Médio, o templo originário, ele tinha 12 portas. 12 portas. Depois, várias vezes o templo foi queimado, destruído, invasões. E hoje não tem mais as 12 portas. Né? Apresentam 8. Mas tinha 12 portas. Esse 12 é simbólico, obviamente. Tem muitas portas. Então eu vou aproveitar esse espaço, tá? Atenta bem comigo. Marca aqui que eu vou te mostrar uma grande porta. Marca aqui comigo e vai no Salmo de número 141. Salmo 141. Versículo 3. Olha o que o rei Davi pediu a Deus. Vai comigo. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Aproveitando essa parte aqui, o que Neemias fez quando ele ouviu as péssimas notícias? Ele sentou e chorou. Não diz que ele murmurou contra Deus. Volta lá comigo. Pera, só um instante. O salmista está pedindo: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda o quê? A porta dos meus lábios. Então a nossa boca tem uma porta? Os lábios. Não há determinados momentos que é melhor essa porta ficar fechada? Se a porta ficar fechada, se houver muita pressão, irmãos, e o cristão abrir a boca para murmurar, ele dá lugar para o diabo. Corre até o risco de, numa revolta no seu coração, se levantar contra Deus e falar besteira. Por que Deus permitiu isso? Eles estavam todos errados. Eles não estavam dando ouvidos a Deus. E Deus havia falado isso desde que os tirou do Egito. Nós vamos ver isso. É impressionante. Quando o cristão está desviado dentro da igreja, ele não consegue enxergar onde está errando. Aí qualquer contratempo, alguns se levantam contra Deus. Olha bem. Você observa o livro de Jó.
42 capítulos. Não tem um momento que ele se levantou contra Deus. Ele ficou desolado e até conta o dia em que ele nasceu. Mas ele não se levantou contra Deus. O Neemias está ouvindo péssimas notícias da invasão que houve no território de Jerusalém. Ele mesmo foi um dos que foram arrastados, levados prisioneiros. E, no entanto, você não está vendo Neemias num grupinho conversando, dizendo: por que Deus fez isso com a gente? Por que Deus permitiu isso conosco? Por que está acontecendo isso com a minha família? Em vez de ficar murmurando ou questionando, vamos fazer o que Neemias fez, voltando lá. Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Olha só, mas por que ele lamentou? Lamentou o erro deles. E você vai ver isso na oração dele. Olha só. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Se ele tivesse levantado contra Deus, ele ia jejuar e orar? Claro que não, irmãos. É óbvio que não. Quando o cristão não está entendendo o que está acontecendo, a melhor coisa, ou ele se cala e ouve a palavra até se levantar espiritualmente, ou ele se derrama diante de Deus e pede: Senhor, mostra, Senhor, ajuda. Versículo 5, ele começa a oração e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Dá uma paradinha. Olha com que quebrantamento Neemias se apresenta a Deus. Ele não se revolta, ele não murmura. Olha bem, ele está lamentando o estado daquele povo. Sim, mas olha o que ele diz: nós pecamos contra o Senhor. Irmãos, Jesus veio e foi à cruz. Quando você vê algo acontecer na vida de alguém que é de Jesus, que está fora do contexto da vida que Jesus trouxe, a vida abundante, não fica questionando Deus, não. Ora a Deus para Deus abrir entendimento. Ora a Deus para que aquele mal acabe o mais depressa possível. Invoca o nome de Jesus, porque o diabo que está agindo, algum demônio, ele não vai resistir à oração se você leva a palavra a sério. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não se pode inverter essas posições. Neemias está orando, reconhecendo que eles pecaram contra Deus. Ele está se incluindo aqui. Versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Dá uma paradinha. Às vezes, irmãos, um conselho que Jesus dá, que não é aquela lei positivada, mas é um conselho. Quando Deus disse assim: aconselho-te que de mim, aconselho-te, aí aquele esforço, esforça-te, isso é aconselho, esforça-te. Às vezes o cristão não atenta. E é uma fase que Deus está trabalhando para impedir, porque Deus está vendo que os ventos estão soprando em direção àquele filho, àquela filha. Deus olha lá na frente, irmãos. O Espírito de Deus olha lá na frente. Quando o mal ataca um cristão e ele perde as forças, ele não se preparou. Ou ele não buscou entendimento a tempo para enfrentar aquela dificuldade ou aquele temporal. Às vezes surge um esfriamento no casamento, tentação de contenda, de briga, porque alguém lá atrás não vigiou que estava negligente com o seu casamento. Não vigiou que o diabo estava num sopro, tentando inferir terceiros na relação. Amizades que não deveriam ser feitas, pessoas que não deveriam ser introduzidas dentro da casa.
Aí o Espírito de Deus fala num culto e diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. E a pessoa não se liga: ah, não é comigo. Ah, não é comigo. Tem gente que é assim. Participa de culto, tem gente que participa do culto de domingo. Você chegar na terça-feira e você perguntar: qual foi a palavra do culto de domingo? Eu estava viajando, não tive nem tempo de abrir o YouTube. Ah, deixa eu ver, peraí. Foi pregado. Ah, depois eu te falo. Jesus disse: a boca fala que o coração está cheio. Se a gente não come a palavra, irmão, ela não vai sair da nossa boca. Se a gente não medita na palavra, nós também não temos a condição de sermos prudentes, porque Deus fala antes que o mal venha. Que isso, pastora? Sim. Deus, ele fala antes que o mal venha para aqueles que são dele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por exemplo, a gente fala: cuida da sua saúde, olha isso, olha aquilo. A gente dá uns vislumbres aí. Tem gente: não é comigo. Tá nem aí. De repente, às vezes são as palavras. A gente diz: olha, essas palavras vão atrair o mal. Não é melhor você repensar nas coisas que você está falando, nessas murmurações? Ai, caramba. Aí plantou, daqui a pouco vem a colheita, porque a vida anda para trás e colhe o que plantou. O Neemias não, irmãos. Ele espiritualmente toma uma posição de se colocar diante de Deus e reconhecer: Senhor, nós pecamos. Nós não demos ouvidos. Agora, a partir de agora, eu vou orar a Ti de dia e de noite por eles. Aí ele ora por ele e por eles. O verdadeiro cristão, irmãos, ele se preocupa com a sua comunhão com o Espírito Santo. Ele se preocupa em não deixar passar uma direção que o Espírito de Deus esteja lhe dando. Às vezes a pessoa está tão obstinada com um propósito, um plano. A pessoa está literalmente obstinada a entrar numa carreira, a montar um tipo de negócio. Satanás, ele é bandido, irmãos. Para ele embaraçar um cristão, para tirar o tempo dele de servir a Cristo, ele se vira do avesso. E aí o cristão não dá ouvidos. Aí Deus diz assim, exemplo, volta e meia a gente vai lá para falar assim: ó, de vez em quando, pelo menos uma vez na semana, hora de madrugada, se derrama diante de Deus, pede o mover do Espírito Santo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e fica então atento. Deus vai falar, ele vai mostrar, ele vai esfriar o coração, ele vai mostrar que aquela carreira não é para aquele filho, porque Deus sabe o que é melhor para os seus filhos, irmãos. Ele sabe o que ele tem para cada um. Por que às vezes o cristão subestima a grandeza dos cuidados de Deus? Está acima de todo o amor humano, de todas as compaixões. Por que o cristão não atende? Deus não atende. Deus não quer que nenhum dos seus filhos quebre a cara, meu irmão. Deus não quer que seus filhos quebrem a cara. Ele não quer um casamento em tumulto. Ele quer a paz dentro da casa. Ele é o príncipe da paz. Ele diz que na casa do justo há um grande tesouro. Ele não quer o coração turbulento com nada. Ele diz: filho, me dá teu coração. Deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Ele diz então, né, viva sem ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que não se presta atenção nisso? E aí a pessoa insiste naquilo, aquilo não dá certo, mas tem gente que orgulhosamente não para refletir que lá atrás Deus falou. Aí vai lembrar assim como que, eu acho que eu ouvi num culto, né? Antes de entrar nisso, ora a Deus, mas ora por um tempo. Porque, olha, irmãos, quando o cristão está obstinado por uma coisa que ele quer, aí você diz assim: já orou? Claro, orou uma vez. Você esperou a resposta na palavra? Não, Deus já falou comigo. Só que ele tem a Bíblia toda marcadinha com luminoso, só onde tem bênção. Onde tem a vontade dele satisfeita. Então o olho dele bateu e vê lá: não temas, eu sou contigo. Tipo, vai em frente. Mas não era aquela palavra. Era a palavra do culto. Só que não prestou atenção.
Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, irmãos. Quantas vezes Deus vem numa voz inaudível dentro do coração e nos contraria. Você quer uma coisa. Aí Deus vem e fala. Mas o pensamento está firmado naquilo que se quer. Então falta o quê? O capacete da salvação. Aí falta o quê? A mente de Cristo. Pensa como Deus pensa. Ele é soberano, Ele é Deus. E aí, voltando na oração de Neemias. Versículo 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Às vezes o cristão tem, irmãos, às vezes são filhos que estão... O desejo ardente de prosperar levou para longe. Aí não deu certo. Às vezes dá, porque é o plano de Deus. Mas nem sempre é o plano de Deus. O cristão não escuta. Mas às vezes o cristão está dentro da igreja. Você quer ver um caminho distante, o caminho do esquecimento. Quando não lembra daquela mensagem que Deus bateu fortemente por muitas vezes para dizer: não faça isso, não tome decisão por conta própria. Não dê um passo sem orar por um bom tempo e esperar a resposta no coração, na palavra, numa pregação, porque Deus fala. Deus fala, irmãos. Pois é, e aí? Aí cai na terra do esquecimento. Essa terra está longe, irmãos. Está longe. Está dentro da igreja. Mas o coração, a vontade própria, seguiu o seu próprio caminho. Lembra do culto de domingo, Caminhos do Coração? Quem lembra? Domingo retrasado? Caminhos do Coração. Está na Bíblia, não é novela, não. Está na Bíblia. Então eu vou te mostrar. Marca aqui novamente e vai comigo no Salmo 84. Salmo 84, versículo 5. Salmo 84, versículo 5. Quem lê comigo? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos. Acerte o seu caminho do coração. Pastor, o caminho do meu coração está certo. Entrou num caminho que deu errado. Não ouviu antes. Esse caminho tinha uma elevação. Olha só. Ele tinha uma elevação. Eu quero, eu faço a minha vontade. Ou seja, a minha vontade está em alta. Olha só, eu quero. Aí Deus diz assim, dá um tempo, ora por mais um tempo. Deixa Deus trabalhar. Porque Deus não vai chegar e dizer assim, não. Ele vai falar. Ele vai trabalhar no coração. Tem gente que diz assim, poxa, eu não senti, mas eu já tinha falado, eu já tinha acordado, né? Eu tinha feito o acordo, né? Eu já tinha conversado. Muita gente, irmãos, entra nos seus caminhos, então vamos lá. Eu quero a minha vontade, então a minha vontade segue os meus caminhos. Mas Deus abriu outro caminho, o caminho da obediência. O caminho da oitiva atentiva, ou seja, eu vou ouvir com mais atenção a palavra de Deus. Com mais atenção. Quando Deus chamou Isaías para pregar o evangelho, ele tentou fugir. Sabe o que ele disse? Senhor, o Senhor, eu moro no meio de um povo que tem a língua pesada. Não dá para eu falar do Senhor, não. Eu posso ser profeta, não. Deus chamou um anjo na mesma hora. Mandou que ele pegasse uma tenaz.
aquele objeto que vai lá dentro do forno, pegasse uma brasa e tocasse nos lábios dele. Aí Deus disse para ele: a tua iniquidade foi tirada de ti, ou seja, a tua boca já foi queimada pelo fogo do céu. Você agora vai falar o que é certo. Ele não teve como fugir. O Jeremias, quando Deus chamou Jeremias, sabe o que ele falou? Eu não passo de uma criança. Deus disse: não digas eu não passo de uma criança. O que eu te disser, o que eu te mandar, tu farás. E o que eu te disser, tu dirás. Ou seja, eu sou Deus. Deus só faltou dizer para ele: cala a tua boca, porque Deus sou eu. Mas tem gente que está dentro da igreja e não atende à vontade de Deus. Isso está acontecendo demais, irmãos. Há muitos anos vem acontecendo isso no meio cristão, de faltarem pessoas para a obra, faltarem pregadores, faltarem pessoas até para porteiros de igrejas. Por quê? Ah, não, Deus não falou comigo, não. Deus já falou várias vezes em cultos. Deus já lançou a rede várias vezes, mas foge que só misericórdia. Por quê? Porque eu quero fazer a minha vontade. Então, essa minha vontade levantou um alto no coração. É o que eu quero. Aí Deus diz assim: acerta esse coração. Bem-aventurado, vai comigo, versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos. O cidadão estava para terminar o casamento. Olha essa. O cidadão estava para terminar o casamento, porque em casa estava uma guerra só entre marido e mulher. Ele de Jesus, ela fria na fé, e ele, querendo fazer a vontade dele. O que o diabo trouxe que ele reencontrou? Ele reencontrou uma ex-noiva. E aí, o coração dele abriu um novo caminho, né? Sim ou não? Um novo caminho. E a vontade dele já saiu entrando naquele novo caminho. Caminhos do coração. Não, porque eu lembro daquele noivado, ela era tão carinhosa, tão amorosa. Eu sei que ela não mudou, a minha mulher mudou. Em vez de despertar o casamento que está adormecido, não, foi lá fora. Olha bem, desprezou o casamento, o diabo trouxe o presente. E achou que era de Deus, irmãos. Um adultério. Tá de brincadeira? É muito mais fácil, não é? Pegar a sobremesa do que lutar, vamos dizer assim, para preparar uma boa comida para casa. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O Neemias escolheu um caminho árduo e muito duro, de intercessões, orações e intercessões de dia e de noite. Porque tem gente que quer tudo no estalar de dedos. Vocês sabem que tem gente que entra aqui na igreja e quer uma lâmpada de Aladim. Olha, eu quero minha casa própria, eu quero meu casamento restaurado, eu quero meus filhos servindo a Jesus, eu quero prosperidade. Aí você, em vez de você ficar falando eu quero, senta e escuta o que Deus quer de você. Ele tem tudo para te dar e muito mais. Mas Ele quer primeiro o teu coração e que você feche a sua boca. Feche essa porta. Volta lá em Neemias que a gente está terminando por hoje. Versículo 9. Eu tenho que ler o 8, senão perde o contexto. 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste, com a tua grande e forte força e com a tua forte mão. 11, vai. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Como é que um copeiro vai conseguir restaurar tudo que foi destruído numa cidade?
O povo está espalhado para tudo que é lugar. A cidade toda destruída, arrebentada. Ele é só um copeiro. Então atenta comigo. Humanamente falando, ele tem recursos para reconstruir muralhas de uma cidade. Ele tem como pensar todo o povo vai voltar? Claro que só por um milagre. Só por milagre. Milagre vem do céu. Milagre vem de Deus. Milagre vem de Jesus através da palavra de Deus. Mas ele entrou em oração. Então, observa comigo que ele faz um voto com Deus, no versículo 6, um propósito, e diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Dá uma paradinha. Ele não está dizendo que eu faço a oração hoje. Dá a ideia que é só naquele dia e ponto. Não, depois ele diz de dia e de noite. Irmãos, olha só. As coisas da terra, elas mexem muito com a natureza humana. Muito, muito. Se o cristão não se consagrar e vigiar na palavra, tá? Literalmente ele vai viver dando escorregadas, mesmo sendo uma pessoa sincera, sendo servo ou serva de Deus, tá? Satanás, ele gosta de apresentar soluções rápidas. Satanás adora apresentar soluções rápidas. Ele adora apresentar o alívio imediato. Vou te dar um exemplo. Jesus não estava 40 dias sem comer? 40 dias. 40 dias. A Bíblia não diz que ele estava sem beber água. E tendo jejuado por 40 dias, então, ele jejuou de comida. Não diz que ele ficou sem beber água. Então, teve fome. Aí o diabo se apresentou. Ele viu que Jesus está 40 dias. Jesus está olhando as pedras do deserto. Está no deserto. Terra inóspita. Só tem areia e pedras. Não tem nada de bom. O diabo vai perto de Jesus e assopra na mente dele: se tu és filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. Se você é um filho de Deus, por que você está passando fome? Se você é um filho de Deus, por que teu casamento está assim? Porque o diabo quer o adultério. O diabo quer soluções imediatas. Ele não tem nada para dar. Qual foi a resposta de Jesus, hein, irmãos? Está escrito. Primeira coisa, Jesus foi no que estava escrito. Ele não usou argumentos próprios, é incrível. E foi ele quem falou aquilo em Deuteronômio. Deuteronômio 8, Jesus, a palavra de Deus havia dito para o povo de Israel: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vou te dar outro exemplo. Aquela senhora de quem eu falei, que estava vendendo os bens, vendeu carro, vendeu moto, ela ia vender agora os móveis de casa, e ela ouviu quando a palavra diz: não tira nada de dentro de casa. Não, Jesus não veio para te tirar nada, ele veio para te acrescentar, para te abençoar. Ela entendeu que Deus ia dar a solução. Chegou em casa e falou: não se vende mais nada. E logo a solução apareceu. Primeira coisa, que o marido ficou empregado. Logo veio uma chamada que não vinha. As portas estavam fechadas. Jesus abriu a porta. Ela buscou. Logo depois saiu uma causa na justiça. Caramba, coisa tremenda. Então você observa como Deus trabalhou na vida dela. Mas ela ouviu. Ela deu crédito ao que ela escutou. O Neemias, irmãos, ele podia ter dito: olha, eles aprontaram, eles que se virem, que arquem com as consequências, eu não vou ficar pagando preço. Não, ele começa a jejuar e a orar para o Espírito de Deus dar direção para ele. E depois ele faz um propósito com Deus, que agora ele vai orar dia e noite por eles. Por quê? Porque eles vão voltar para Jerusalém. Essa é a certeza que ele tem. Então ele começa a orar e diz para Deus: a partir de agora eu vou orar dia e noite. Irmãos, mas pastora, Jesus já veio e não precisa orar dia e noite. Interessante, né, irmãos? O apóstolo Paulo,
que era responsável pela salvação de uma gama de pessoas, e das igrejas, as primeiras igrejas abertas na Ásia Menor, foram por Paulo. E como pode? Paulo orava por eles e disse que orava por não cesso de orar a Deus por vós. E faço menções de vós nas minhas orações. Por que os cristãos hoje não gostam de orar? Muitos. Por que muitos cristãos hoje acham que é um fardo orar? Irmão, quando o cristão desenvolve uma vida de oração, a primeira coisa que acontece é que ele alcança intimidade com o Espírito de Deus. A segunda coisa, ele fica mais sensível para ouvir as palavras de Deus. E a terceira coisa é que o Espírito de Deus já pode agir na vida dele. Diga glória a Deus. Amém, Jesus?